Tudo bem? Eu sou Juliano Sanches, treinador de cães, especialista em comportamento canino, e hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o seu cão sofre de ansiedade de separação? Você sabe quais são os sintomas de uma ansiedade de separação? Às vezes a gente acha bonitinho o cachorro ficar uivando, o cachorro ficar querendo a nossa presença quando a gente sai, mas na verdade ele está sofrendo muito. Então eu vou te falar alguns sinais que pode ser que seu cão esteja sofrendo de ansiedade de separação. E aí a gente tem vários níveis, né? A gente tem um nível que o cachorro até se controla, até ter um nível de quadro de depressão ou que o cachorro foge. Então, primeira coisa, o cachorro normalmente ou uiva ou chora. Segundo, o cachorro começa a raspar a porta. Terceiro, o cachorro começa a ficar andando na casa, começa a ficar te procurando, né? Quarto, esse cachorro começa a ficar amuado, acuado. Quinto, esse cachorro pode começar a ter um estresse e ele começar a ter um estresse por lambedura. Que a lambedura, ela gera algumas sensações no cão, que libera algumas substâncias químicas e que ele dá uma relaxada. Então é uma maneira dele resolver esse problema. Automutilação, né? Quem nunca viu o cachorro que começa a arrancar os próprios pelos? Normalmente eles fazem isso com os pelos da pata. O cachorro pode começar a morder o próprio pé, a comer o próprio rabo. Tem cachorro que saliva tanto, né, que é uma das maneiras também de demonstrar esse estresse, que ele acaba molhando toda a sala ou aonde ele fica, de tão ansioso que ele fica. Outra coisa que pode acontecer também é o seu cachorro não comer quando você sai. Esse também pode ser um sintoma de ansiedade de separação. Por que seu cachorro não come quando você sai? Pode ser que ele fica depressivo, mas também pode ser que ele não sabe quando você vai voltar. E aí ele acaba não comendo porque ele não sabe quanto tempo ele vai precisar ficar sem comer para comer aquela comida. Normalmente os cães eles criam uma reserva e essa reserva já é justamente para isso, porque antigamente o cachorro não tinha comida o tempo inteiro. Então a comida que ele tinha, ela era usada para criar uma reserva e essa reserva ele consegue guardar até a próxima refeição. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado e analisar é que essa situação de ansiedade de separação, ela pode começar desde o momento que o cão chega em casa, ou ela pode começar depois de um tempo também. Normalmente o que as pessoas fazem é quando o cachorro chega em casa, tem gente que até acaba tirando férias ou pega um cão na época de férias. E aí você desenvolve um hiperapego, aquele cachorro está o tempo inteiro com você. E ele não foi ensinado a ficar sozinho, porque os cães eles vivem muito bem em grupo. E aí ele cria essa ligação com você e uma dependência num nível que ele precisa de você. Ele precisa de você para tudo. E aí quando você simplesmente na cabeça dele some, isso gera vários problemas de ansiedade. Ele não sabe como agir naquela situação. E aí a gente tem todos os sintomas e sinais de que ele está sofrendo por causa desse comportamento. Então, quando o cachorro chega em casa e a gente não ensina ele a ficar sozinho, um erro muito comum que acontece é o cachorro, você deixa ele em determinado ambiente e ele começa a chorar e você leva ele até o quarto. Então, o que ele está aprendendo com isso? Ele aprende que chorar resolve o problema dele, ou latir, que aí ele consegue o que ele realmente queria, que era ficar perto de você. Então o que a gente deve fazer? Vou deixar o cachorro chorando direto? E não acho que seja a melhor maneira de resolver isso. Mas eu preciso já deixar desde que ele chega, um tempinho ele sozinho, me afasto, um tempinho sozinho, me afasto, até ele entender esse processo que a gente vai se afastar e vai ficar. E outra coisa muito importante é que no momento que ele vai ficar sozinho, isso não pode ser um castigo, não pode ser encarado como um castigo. Então precisa ser divertido para ele ficar naquele ambiente ali com alguma atividade que seja prazerosa para ele. Outra questão que pode desenvolver um quadro de ansiedade de separação são cães que já passaram por várias casas.
né? Então, às vezes o cachorro ficou um tempo em uma casa e esse cachorro é um cachorro normalmente que dá algum problema de comportamento e o que as pessoas fazem? Vai e doa. E aí a outra pessoa também teve problema com esse comportamento, vai e doa. Então, a questão é você entender como é que funciona o comportamento do seu cão, como suprir as necessidades dele, para que ele entenda como você quer se comportar e não simplesmente doar o cão. Quando você doa o cão, você está doando o problema e está criando um problema mais ainda para o cão. Então, às vezes a gente acha, eu vou dar ele porque ele vai ser feliz em determinado ambiente ou numa casa diferente, mas normalmente isso não vai mudar o comportamento dele. O que vai mudar o comportamento dele é você entender como é que funciona e como ensinar o que você quer para o cão. Quando o cachorro fica sempre com alguém e nunca ficou sozinho, quando esse alguém sai, ele vai sofrer. Parece que isso não acontece, mas eu já trabalhei em casas que o cachorro nunca ficava sozinho. Se ele fosse ficar, se as pessoas fossem sair, sempre ficava alguém com ele. Então esse cachorro, se ele ficasse sozinho, ele ia sofrer muito, porque ele está acostumado a sempre ter alguém ali perto, sempre ter uma segurança, né? E ele precisa aprender que é normal ficar sozinho. Às vezes a gente quer o melhor para o nosso cão, achando, eu vou ficar com ele, não vou deixar ele sozinho. Só que você não está fazendo o melhor para o seu cão, né? Porque em alguma situação ou outra você vai precisar deixar ele sozinho. E muitas pessoas acabam até deixando de ter uma vida social por causa disso. Então, a melhor maneira de se resolver esse tipo de problema é entender o processo e entender como deixar o meu cachorro confortável nesse tipo de situação. Outra situação que isso às vezes acontece é quando morre alguma pessoa. Então, se esse cão já estivesse treinado para ficar longe, ele não sofreria tanto quando alguém morresse. Então é importante, né? A gente nunca pensa que vai morrer, mas em algum momento isso pode acontecer antes mesmo do nosso cão. Então, para que ele não sofra, a gente precisa ensinar ele a ficar sozinho. Ele não pode ser apegado somente a uma pessoa. É muito legal a gente querer ter um cachorro que só quer saber da gente, mas é importante desenvolver uma certa independência, né? Assim como os nossos filhos, a gente cria os filhos para o mundo. E o cachorro, ele precisa aprender a como conviver em sociedade, a como interagir com outras pessoas, a como interagir com outros cães, para que ele seja feliz. Esse é o objetivo, né? Eu tenho certeza que quando você imaginou trazer um cão para casa, você queria o melhor para ele, você queria que ele se sentisse o mais feliz possível. E você pode ter acesso a essas informações, você pode pesquisar sobre isso. Eu vou começar nesse meu canal a divulgar várias informações sobre comportamento e com elas você vai conseguir já evitar vários tipos de problemas. E se você tiver algum tipo de problema também, vai abrir a sua cabeça para o mundo para você entender que tem uma solução, tem uma maneira fácil e rápida de resolver esses tipos de problemas. Então eu vou ensinar você como começar a trabalhar esse tipo de comportamento. Então, se o cachorro sofre quando a gente se afasta, o que a gente precisa é ensinar ele a ficar sozinho. Só que isso precisa ser de uma maneira muito gradativa, bem aos poucos. A gente pode fazer isso, por exemplo, começando a trabalhar em outro ambiente. Eu deixo o cachorro no ambiente e estou ali, perto dele, e começo a me afastar aos pouquinhos. E aí eu vou trabalhando tanto a distância que eu vou ficar desse cão, quanto o tempo que eu vou ficar afastado dele. Depois que isso já estiver um pouquinho mais tranquilo, você pode começar a trabalhar a sair da visão do seu cão e continuar trabalhando esses mesmos critérios. Então, uma maneira muito legal de fazer esse trabalho é você sempre fazer uma associação positiva quando ele ficar sozinho. Então, quando ele ficar sozinho ali, ele precisa estar fazendo alguma coisa, ele precisa gastar o tempo dele com alguma atividade. E uma das maneiras de você entender se ele está confortável com aquela situação ou não é se ele estiver interagindo com o que você deixar.
né? Mas precisa ser alguma coisa que ele realmente gosta. E aí você só vai começar a evoluir nesse processo se realmente ele estiver se sentindo confortável, porque se ele não estiver se sentindo confortável, a gente precisa reduzir esse nosso critério. E normalmente a gente, como ser humano, a gente quer as coisas às vezes muito rápidas. E quando você faz isso muito rápido e sem deixar claro o que você quer para o cão, você não tem um resultado muito interessante. Ao mesmo tempo que você tem que trabalhar a ansiedade de separação do seu cão, você precisa trabalhar a sua ansiedade para não querer resolver as coisas sem ter um plano de treinamento. Então é sempre importante você entender aonde você está no seu treino e aonde você quer chegar. Quando você traça algumas metas, fica muito claro desenvolver esses tipos de treinamento. Chegam alguns casos que o cão precisa até usar algum tipo de medicamento, de tão grande é essa ansiedade que ele fica. Por isso que é importante o adestramento e o treinamento, para não chegar nesse nível. Então, muito obrigado por você estar aqui e realmente eu quero ajudar as pessoas, eu quero que você melhore o comportamento do seu cão. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade nesse processo, pode deixar aí nos comentários. Conta qual que é a sua experiência com a ansiedade de separação. Se inscreva para você receber mais dicas aí ou outros vídeos que vão falar muito mais sobre comportamento. E se você quiser deixar a sugestão de algum tema, pode deixar no comentário também. Eu estou criando um canal no Telegram. O que é o Telegram? Se você não conhece, é um WhatsApp, só que melhorado. Então ele tem alguns recursos que são melhores que o WhatsApp. E aí nesse grupo eu vou lançar algumas sacadas ou algumas dicas que são mais fáceis da gente aplicar no dia a dia e que não tem como eu distribuir isso no canal do YouTube, Facebook ou Instagram. Abraço e até o próximo vídeo.